Estado não surgiu subitamente. Pelo contrário, o discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulados no governo anterior. Fruto de um sectarismo infértil, o radicalismo político graçou nas eleições de 2018, em uma campanha caracterizada pela ampla utilização das redes sociais para a difusão de ódio, ataques pessoais e fake news. Se o Bling não existisse, eu não iria conseguir trabalhar com todos os marketplaces que eu trabalho hoje em dia. E fake news. Vamos lá, tem muita coisa aí a ser comentada. A primeira e mais importante de todas é o seguinte: você reparou como o Gilmar Mendes está calmo? Eu sinto o Gilmar Mendes quase feliz ali dentro. Ele escreveu, Ele teve tempo de escrever. Exato, com uma calma, assim, nossa, né? Porque então, né, existem fake news por aí, então sabe o que a gente vai ter que fazer? Aumentar nosso próprio poder. Sabe o que acontece? As pessoas nos odeiam, então sabe o que a gente precisa fazer? Aumentar nosso próprio poder para aumentar a censura. Se houvesse, de fato, um golpe de Estado, uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, algo que colocasse a vida de qualquer um destes ministros do Supremo Tribunal Federal em risco, se houvesse um risco grave, não apenas a eles, mas à própria democracia brasileira, ele estaria calmo. Assim, falando, sabe? Eu conheço muito bem a voz do ministro Gilmar Mendes, é uma voz forte. É a primeira vez que eu vejo a voz dele, assim, quase meio sonolenta. Assim, né, então, acabamos de tomar um golpe, né? Nossa, que perigo, puxa vida. Não sei nem como é que eu tive coragem de vir pra cá. Ai! Tava assim, quase. Sabe o que isso me lembra? Quando ocorreu o 8 de janeiro e nós aqui na Revista Oeste ficamos o tempo todo cobrando as imagens do Ministério da Justiça, eu falei, eu tenho uma teoria para saber o que há nessas imagens e por que elas foram sumariamente, vamos dizer, né, perdidas depois de Flávio Dino passar tanto tempo. Eu vou soltar as imagens, olha, só estou esperando a autorização para soltar as imagens. Oh, agora as imagens vão vir. Ah, sabe o que é? Eu perdi as imagens. Sabe o que estava acontecendo? Eles deviam estar rindo ali. Eu aposto com vocês, se alguém algum dia achar essas imagens, que devem ter sido todas destruídas, né, eles estavam rindo, falando, ai, finalmente, agora vamos mais uma vez aumentar o nosso próprio poder. Agora a censura vai vir, agora o poder total contra a população brasileira. Isso ocorre, tá, por conta de algumas questões. A primeira delas é que, tal como ocorreu, sabe, num país lá, uma certa Alemanha, quando pegou fogo no Reichstag, aí você vai lá e fala assim, olha então, né, parece que foi um holandês judeu ali que ele botou fogo no parlamento. Então sabe o que a gente vai ter que fazer? Olha, contra a nossa vontade, vamos ter que agora abolir toda a oposição. Vamos ter que colocar todo o poder de censura em nossas próprias mãos. Vamos ter que controlar tudo o que é dito em todos os jornais deste país, né? Se tivesse rede social, ele estaria exatamente com esse mesmo discurso ali na época. Segundo ponto, tá? Olha esse tipo de termo, né? Não é um fato isolado. Como pode-se afirmar uma coisa como essa? Para se afirmar uma coisa como essa, é preciso haver um inquérito. Esse inquérito, ele vai, de fato, investigar. Só que inquérito, eu também tenho falado isso com constância aqui na Revista Oeste. O inquérito das fake news é um inquérito? Não. O inquérito dos atos antidemocráticos é um inquérito? Não, senhor. O inquérito de sei lá mais o que é um inquérito? Não. Inquéritos policiais, eles são, olha a palavra, inquérito. Inquirir é perguntar, sabe, formular questões, levantar hipóteses, tentar fazer um fio condutor. Quando acontece um caso como esse, a gente viu no caso do ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes. Eles, assim, não deu nem 12 horas, já estão lá dizendo, olha, não é um fato isolado, tem ligação com o 8 de janeiro, isso aí foi por causa do discurso de ódio, tem ligação com o famigerado gabinete do... Como você sabe disso? Se você está afirmando uma coisa como essa e vai dizer, ainda vamos instaurar o inquérito para investigar,
Isso não é inquérito. Você não está colocando nenhuma questão a ser respondida futuramente com as investigações. Lembrando, Inquisição medieval, sabe aquela tão temida, né, pelos historiadores, não sei mais o quê. O que a Inquisição inventa? O mesmo termo, Inquisição inventa inquérito. Qual foi o primeiro ato da Inquisição quando foi colocada? A mesma pessoa não pode julgar e não pode investigar ao mesmo tempo. Inquisição espanhola tinha isso, você não pode investigar e julgar ao mesmo tempo. Mas Ele, no caso, ele é vítima, tá? E também é delegado, né? Porque ele inclusive, ele define quem vai ser delegado. Isso aqui tem que ser passado para a delegada Denise da PF, sabe? Sempre aquela coisa. Então, assim, ele acumula várias funções e depois falando, porque a gente não quer ter uma coisa tão horrenda quanto a Inquisição. A Inquisição era maravilhosa perto do que vocês fazem. E vocês não fazem inquérito nenhum. Todas essas questões levantadas aqui, que são questões, não são afirmações, deveriam ter um inquérito com uma pessoa investigando, outra pessoa delegando, outra pessoa julgando, assim por diante. Não é o que é feito no Brasil. Então, quando vocês dizem, isso aqui foi um risco, e com aquela voz de sono, um risco, Estado democrático de direito. Obviamente, essa repetição, sabe, essa cacofonia de ficar sempre repetindo Estado democrático de direito, realmente dá sono em qualquer um, inclusive neles próprios. O que vocês estão fazendo? Vocês estão esquecendo que o Estado democrático de direito do Brasil já morreu. Já morreu. No momento que foi instaurado o inquérito em que uma pessoa com 4 funções, morreu o Estado democrático de direito. Vocês só estão falando dos cacos aí. Mais um ministro antes de ouvir o Carlo Cauti, agora Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ao longo dos meses de